Fala pessoal, beleza? Professor Lucas Dias na área. Vamos fazer uma questão agora de raciocínio lógico, trabalhando ali construção de tabelas e também a parte de tautologia, tá certo? A questão fala o seguinte: com relação à lógica proposicional, julgue o item a seguir. Uma tautologia, então, é um conceito muito importante que você saiba, é uma proposição composta em que seu valor lógico será sempre verdadeiro. Então, o valor lógico sempre é verdadeiro, independentemente do valor lógico das proposições que a estruturam. Nesse sentido, considerando-se P e Q como proposições, a proposição composta é uma tautologia. Então, nós temos essa afirmação aqui, que nós temos que comprovar se está certo ou se está errado. Bom, nós vamos construir a tabela dessa sentença, e nós temos aqui, ó, 2 elevado a n, que é justamente a fórmula que diz a quantidade de linhas. Quando eu olho toda essa sentença, ela possui duas sentenças simples. Então, 2 ao quadrado é igual a 4. Nós temos aí a proposição P e a proposição Q como proposições simples. Então, são duas. 2 ao quadrado, 4. A tabela que nós vamos construir, então, possui 4 linhas. Beleza? Então, vamos fazer isso. Vamos lá. Eu vou colocar aqui, ó, proposição P, proposição Q. Aí, a primeira coluna é 2Vs, 2Fs, certo? A segunda coluna, VF, VF. Lembrando que toda tabela de 4 linhas que você constrói é assim. Coluna 1 e coluna 2 são sempre iguais. Então, agora vamos aqui ao passo a passo. Primeiramente, eu posso trabalhar aqui, ó, P e Q. Tá vendo? Então, eu vou focar nisso aqui primeiro. Eu tenho P e Q. Aí eu venho aqui, ó, e faço o seguinte. Eu relaciono a coluna P com a coluna Q, aplicando a tabela verdade do E. Pela tabela do E, V com V é verdadeiro, V com F é falso, F com V é falso, F com F é falso, tá certo? Então, com isso, nós temos ali o nosso primeiro parênteses, que não tinha parênteses, mas eu coloquei para ficar mais organizadinho, tá certo? Agora nós vamos focar no segundo parênteses. Dentro do segundo parênteses, nós temos que calcular aqui, ó, a negativa do Q. Tá vendo que está dentro do segundo parênteses? Como que funciona? Você tem que pegar a coluna do Q e inverter tudo. O que é V fica falso, o que é falso fica V. Tá? É a negação. Então, aqui ó, vai ficar F, tá vendo que era verdadeiro? Então, ficou falso. Depois, é falso, fica verdadeiro. É verdadeiro, fica falso. É falso, fica verdadeiro. E aí a gente consegue completar o segundo parênteses. Ó. Se P, então, não Q. É o que a gente tem que fazer. E para que dê certo, você vai relacionar essa primeira coluna com a última coluna. Você não pode pegar a coluna errada, tá certo? Então, nós vamos aqui, ó, relacionar a primeira coluna com a última, aplicando a condicional. Tá vendo aqui, ó, a setinha é o se, então. Então, vamos lá. Aplicando a tabela do se, então, nós temos que V com F é falso, Vera Fischer, né? V com V é verdadeiro, F com F é verdadeiro, e F com V é verdadeiro. Pronto. Então, deixa eu apagar isso aqui, ó. Lembrando que é só a resolução de uma questão. Então, subentende-se que tudo isso que eu estou fazendo aqui de forma mais rápida, você já estudou, você já sabe, você quer só o comentário da questão. Se você está olhando e falando assim, cara, o que esse cara está falando? É porque você precisa estudar o conteúdo, senão não adianta, tá certo? Fizemos o segundo parênteses. Só que está vendo aqui, ó, na sentença que tem a negação? Então, nós temos que pegar e negar isso, ó. Então, se P, então, não Q, nós temos que negar. Então, nós temos que pegar essa coluna final que nós encontramos e nós temos que negar ela. Então, é só inverter, ó. Onde é falso, fica verdadeiro, e onde é verdadeiro, fica tudo falso, ó. Falso, falso e falso. Então, o segundo parênteses, né, a sua coluna final é essa aqui, ó. Pronto. E aí agora a gente consegue concluir o nosso problema. Então, toda a sentença é essa aqui, ó. P e Q
certo? Se e somente se não a negação de se P, então não Q. O que a gente tem que fazer? Nós vamos agora relacionar as duas colunas em vermelho e nós vamos aplicar a tabela verdade do se e somente se, certo? Então, pela tabela do se e somente se, V com V é verdadeiro, F com F verdadeiro, F com F verdadeiro, F com F verdadeiro. Então, aqui, ó, a coluna final da nossa sentença, ela ficou toda verdadeira. Se isso aconteceu, se trata de uma tautologia, tá certo? Então, a afirmação está correta. Então, aqui a banca está afirmando que a proposição composta é uma tautologia. Então, essa afirmação, ela está correta. Beleza? Valeu!